probleminha aí. Glória a Deus, né? Nós louvamos a Deus, porque Deus tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de agir. Creio eu que a internet, ela tá lenta, tá cortando, né? Que ontem passou um vento muito forte aqui em Presidente Prudente, região, e eu creio que tá tendo essa dificuldade, né? Mas nós estamos aqui com Jesus, pelejando, sabendo que a vitória ela é nossa, em nome de Jesus. Amém, irmão? Nessa tarde, eu quero falar sobre fé provada. Na primeira parte dessa live, a Ivone, ela passou para nós o Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Sabemos que Deus é que tem cuidado de nós. Deus é que tem nos sustentado com o seu grande amor. E com certeza, Deus tem bênção para cada um de nós, porque nós estamos aqui perseverando. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que ter bom ânimo, ainda que as lutas, as provas, dificuldades, muitas vezes quer roubar a nossa fé, mas quando nós temos experiência com Cristo, esse Jesus maravilhoso que nos salvou, nos libertou, transformou as nossas vidas, nós sabemos que Ele prova aquele que Ele ama e nos ajuda nessa caminhada. Nós não estamos sozinhos. E sabemos que a fé, muitas vezes, ela é provada. Por isso, nessa tarde, a palavra de Deus aqui no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57, versículo 58, a palavra de Deus diz: indo ele, pelo caminho alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde queres que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós vemos aqui aonde o Senhor relata essa passagem, assim que nos chama a atenção, porque enquanto esteve aqui na terra, Jesus, ele atraiu muitas pessoas. Alguns realmente queriam aprender com ele, outros só queriam participar dos momentos espetaculares que ele proporcionou. Certo homem mostrou-se empolgado: eu te seguirei por onde queres que fores. Parecia sincero, né? Mas esse Jesus que conhece o nosso coração, Jesus que enxerga o nosso íntimo, percebeu que esse entusiasmo estava baseado nos milagres, nas multidões, na fama que poderia ter. E aqui nós vemos e aprendemos com Jesus, aonde muitas vezes temos ouvido a sua palavra e alguns ouvintes emotivos, aonde pelo impulso muitas vezes, né, ele se empolga, mas que nós possamos guardar a sua palavra, pôr em prática os ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra. Aqui em Mateus 8,19, então, um escriba aproximou-se dele e disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Olha que interessante, né? Escribas, um mestre conhecedor da palavra de Deus, mas Jesus, irmão, que conhece o nosso íntimo,
conhece o nosso coração. Ele trouxe essa palavra para esse homem, aonde ele estava assim, bem empolgado, né? Aonde ele estava, vamos dizer assim, bem motivado, aonde ele disse: aonde o Senhor for, seguirei para onde queres que for. E respondeu-lhe Jesus: as raposas têm cobiça, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmão, muitas vezes nós, como pastor, há muitos anos, nessa caminhada da fé, a gente vê, né, filha, tantas pessoas empolgadas, né? Tantas pessoas, vamos dizer assim, com o coração alegre, momentaneamente, né? Quando vem partilhar conosco algumas bênçãos, né? Algumas vitórias, mas quando vem a aflição, quando vem a prova, né? Um vento forte, a gente vê que as pessoas, elas se escondem, elas não perseveram, elas fogem da responsabilidade, elas fogem, vamos dizer assim, do compromisso em que nós temos que ter com a palavra que Deus tem para nós. É como Jesus, ele nos ensinou através da parábola do semeador, lá em Marcos 4, versículo 5, aonde fala a respeito da semente. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Meu irmão, Deus quer que nós tenhamos profundidade, que nós tenhamos comunhão, intimidade com o Senhor. Aconteça o que acontecer, ou seja, passe o que passar, conforme o salmista, ele nos ensina: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está conosco. O Senhor está com você, irmão. Aleluia, glória Aconteça o que acontecer, não desista. Crê, confia. Deus tem a sua maneira de provar a nossa fé. E através dessa fé, aonde nós temos colocado em Cristo, uma fé aprovada, sabendo que Deus é que tem trabalhado em nossos corações. Aqui em Lucas 11, 27, diz, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou-se a voz, ele disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaste. Muitas vezes nós encontramos muitas pessoas empolgadas, mas quando vem uma prova, uma luta, no meio da família, uma perda de emprego, de trabalho, quando vem uma enfermidade, as pessoas esquecem, as pessoas se afastam de Deus, sendo que aí é que nós tínhamos que perseverar, batalhar, lutar naquilo que o Espírito Santo já falou conosco nesta noite, nesta tarde, que nós temos um adversário. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra o diabo que vem para roubar, matar e destruir. Porém, temos Jesus que veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Deus quer o melhor para você, meu irmão. E nós aprendemos aqui que aquele homem não enxergava que ser seguidor de Jesus exigiria sacrifício. E isto que o Senhor quis dizer quando ele advertiu que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
nós vemos aqui que o sacrifício, Deus ele nos prova, Deus ele exige de cada um de nós. Porque se fosse tudo fácil, todo mundo conseguiria. E nós vemos aqui que são poucos que conseguem. A própria palavra de Deus, ela nos ensina que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, ou seja, poucos são os que conseguem. Para podermos sermos seguidores de Cristo, nós temos que buscar conhecimento espiritual. E o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele diz: conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nos virá como chuva seródia que rega a terra. Não basta somente nós começarmos bem, nós temos que prosseguir em conhecer esse Deus maravilhoso através da sua palavra, para que nós possamos desfrutar das bênçãos e promessas maravilhosas em que Deus tem para com cada um que persevera até o fim, para que nós possamos receber a coroa da vida. Quando nós nos tornamos seguidores de Cristo, há uma luz espiritual, aonde essa luz, ela faz a diferença nas nossas vidas. E aprendemos aqui com Jesus, em João, no capítulo 8, versículo 12, Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Ou seja, quando nós temos essas experiências com Cristo Jesus, sendo Ele a luz, nós não andamos mais nas trevas. Nós não andamos mais no pecado. Por quê? Porque essa luz, ela nos ensina a abandonar as coisas do mundo para podermos servir esse Deus maravilhoso. Aonde a palavra ela nos dá a orientação espiritual. Aqui em João 10, 27, Jesus ainda mostrando, ou seja, ensinando a nós: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, nós vemos aqui aquele homem empolgado, dizendo para Jesus, indo ele pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde queres que fores. É isso que o Senhor, Ele espera de cada um de nós, que nós possamos seguir esse caminho maravilhoso que se chama Jesus, sendo Ele o único caminho. Aqui em João, capítulo 12, versículo 26, Ele nos honra, aqui a honra celestial, onde Jesus disse: aquele que me segue deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Meu irmão, o salmista ele declarou: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua família. Por quê? Porque Deus é que nos honra, Deus é que nos abençoa, Deus é que supre as nossas necessidades. Para isso, eu não posso deixar a emoção falar mais forte no meu coração, mas sim há uma fé aprovada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós possamos nos conscientizar quando nós precisamos, quando nós passamos por aflições, momentos difíceis,
seja em qual área, qual dificuldade encontramos, que nós possamos pôr a nossa fé em prática, ou seja, que a nossa fé possa ser aprovada, sabendo que Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está agindo em nosso favor, trabalhando em nosso favor, para que nós possamos alcançarmos as vitórias. Por isso, nós aprendemos aqui, como seguidor de Cristo, os exemplos divinos, onde o apóstolo Pedro, 1 Pedro 2, versículo 21, ele nos ensina: para isto foste chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais a sua pisada. Se Cristo, irmão, ele padeceu por nós, sofreu por nós e venceu, assim também, irmão, tem dias que, conforme a Ivone disse, nesses últimos 2 dias, só pela misericórdia de Deus, né? O salmista lá no Salmo 124, ele nos ensina: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, o inimigo já teria nos engolido vivo. Mas o Senhor, ele tem cuidado de nós. O Senhor, ele tem designado um anjo que 24 horas trabalha em nosso favor, ao nosso redor, para que o inimigo não possa nos tocar. Por isso, irmão, anima o teu coração, se fortalece no Senhor, tenha bom ânimo, busque a palavra e tome posse dessa palavra em que a Ivone trouxe para nós. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia. Ele, como pai, e nós como filho, ele tem esse zelo, esse cuidado, e com certeza você vai sobressair, você vai vencer essa luta, essa dificuldade, esse momento difícil, para que você possa dar testemunho. Nós não podemos ser crente só na bonança, só no momentos bons, ou seja, naquela empolgação onde as coisas tudo vai bem. Porque quando Deus prova a nossa fé, que a nossa fé é provada, é aí sim que Deus se alegra, é aí sim que Deus, ele nos honra, porque quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele vê que você está confiando, dependendo dele, sabendo que ele está no controle da sua vida. A sua vida, nós vemos aqui, a sua vida não era uma caminhada de fama e privilégio, a vida de Jesus, mas de trabalho duro, desprezo e sofrimento. Meu irmão, Jesus não era uma vida só de privilégio, era uma vida de trabalho. Ele acordava cedo, das madrugadas, ainda escuro, ele subia para o monte, nas vigílias. Nós vemos aqui que ele dava duro, aonde muitas vezes ele era desprezado. Jesus, havia sofrimento, mas ele sabia que um dia nós estaríamos aqui crendo, confiando, crendo nele, sabendo que nós seríamos os seus seguidores. Aleluia. Por isso vale a pena, irmão, perseverar. Nós aprendemos aqui com Jesus, quem realmente quisesse segui-lo, precisaria considerar muito bem o que isto lhe custaria. Meu irmão, vocês viram aí, no começo da live, a Ivone dizendo: olha, mamãe, não tem sido fácil, retaliações, luta.
para ser seguidores de Cristo, passamos esse momento difícil. Mas também o Espírito Santo, ele também consola os nossos corações. Aleluia. O Espírito Santo dá aquela alegria, aquele gozo que o mundo não pode dar. E muitos se dizem prontos para seguir a Jesus, mas só quem os presentes e benefício que ele concede, esquecendo-se de que esse tipo de vida também acarreta responsabilidade. Por isso estamos aqui, orando por você, orando pela sua família. Estamos aqui como intercessores, ou seja, como coluna, porque sabemos que Deus é que age, que Deus é que faz, Deus é que realiza o milagre para que o nome dele seja glorificado. O apóstolo João, que andou durante 3 anos com Jesus, alerta outros cristãos, aonde ele diz aqui: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2, versículo 6. Meu irmão, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, não com mentira, com engano, né, filha? A Ivone estava passando aí para mim pessoas que esteve no nosso meio, no convívio conosco, e hoje dando mau testemunho, envergonhando o nome de Jesus. Por quê? Porque quando o Senhor provou a fé, uma fé provada, não pôde suportar, não aguentou e se afastou, não estão mais na presença de Deus. Mas nós estamos aqui por quê? Porque o Senhor, ele é o nosso pastor. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor, ele é o nosso pastor. Que eu possa fazer das palavras do apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado. Por quê? Porque foi o Senhor que me libertou, foi o Senhor que transformou a minha vida, a minha vã maneira de viver, para que hoje eu possa louvar o seu nome. E é isso que requer carregar a cruz, isto é, demonstrar para todos ao seu redor que a sua vida não lhe pertence mais. Jesus fez aos homens o favor de pôr suas exigências o mais alto possível. E nós vemos aqui a fé provada. Temos alguns exemplos aqui. A fé provada mediante estranho plano de campanha. Lá em Josué, no capítulo 6, versículo 3, nós vemos aqui que Josué e o exército de Israel recebeu a ordem de Deus para que eles pudessem rodear a cidade de Jericó. E cercando uma vez, assim eles fizeram 6 dias seguidamente. E aí Deus deu a grande vitória, onde as muralhas de Jericó, elas caíram por terra. Eu não sei tem sido a sua luta. Eu não sei qual o momento que você tem vivido. Mas eu sei que uma hora Deus vai dar um basta e todas as muralhas que tem atrapalhado, que tem impedido de você enxergar, de você ver, ou seja, de tomar posse das promessas que Deus tem na sua vida, elas cairão por terra, porque Deus, ele vela pela sua palavra. Nós temos aqui outros exemplos de fé provada, aonde Gedeão,
com apenas 300 homens, venceram aquele grande exército dos medianitas, os amalequitas, porque Deus, Ele vela pela sua palavra. Temos outro exemplo aqui de fé provada, ao propor dependência de uma pobre viúva, o profeta Elias, aonde Deus orientou ele para que fosse para Sidom, lá na cidade de Sarepa, aquela mulher aonde estava juntando alguns gravetos, não tinha quase nada, mas ali o Senhor provou a fé daquela mulher usando o profeta Elias. Faça primeiro o bolo para mim e traga para mim. E aquela mulher, ela disse que só tinha aquele restante de farinha, aquele pouquinho de óleo. E ela ouviu o profeta, porque eu creio que Deus tinha falado com ela. E Deus supriu as suas necessidades naquele tempo de seca. Deus deu a grande vitória. O seu filho foi a óbito e Deus o ressuscitou. Meu irmão, Deus, Ele prova a fé. Muitas vezes a nossa fé é provada. O que nós temos que fazer é levantar a cabeça, é ter bom ânimo e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Nós vemos aqui, ao pedir uma palavra aqui, em que o profeta Eliseu, ao propor o que parecia trabalho inútil, eles estavam no deserto e o exército de Israel, eles estavam sem direção, estavam perdidos e já não havia mais água. E ali ele propôs o povo a fazer cova no deserto. E no outro dia cedo, Deus mandou água. Deus supriu as necessidades do exército, dos animais. E eles continuaram com vida. Esse é o Jesus que nos dá vida e abundância. Por isso, meu irmão, não olha para o problema, não olha para a dificuldade, mas continue olhando para Jesus, porque eu sei que Ele tem a providência em seu favor. Nós vemos aqui também, aonde o profeta, ele propôs uma preparação extensa em favor daquela viúva. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 3, respondeu-lhe Eliseu: o que hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E o que o profeta aconselhou, orientou, para que ela fosse à sua casa, aos seus vizinhos, emprestasse vasilhas, não poucas vasilhas, mas muitas vasilhas. E ali o Senhor fez um milagre. Aquele pouquinho de azeite que estava naquela botija, Ele a multiplicou. O Senhor multiplicou em favor dela. E ela foi até o profeta dizendo: o que eu faço? E o profeta orientou ela: vende a metade, paga a sua dívida e viva com o resto. Esse pequeno recorte da vida de Jesus, que Ele nos alerta, para segui-lo é preciso renunciar a muitas coisas, sonhos, conforto, às vezes até convivência com pessoas queridas. Mas nós temos que continuar olhando firmemente para Jesus, que nos ajudará a encontrar força
naquele que, por causa da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e ele está sentado à direita do trono de Deus, e ele intercede por nós. Aleluia, glória a Deus. Ele intercede por você, por cada um de nós, e nós podemos dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem sabe, nesses momentos difíceis que você tem se encontrado, é onde que Deus, Ele prova a nossa fé. A sua fé está sendo provada. O que eu tenho a aconselhar você nesta tarde: tenha bom ânimo, anima o teu coração e saiba que Deus não dá maior prova além daquilo que você possa suportar. E que em breve você estará dando testemunha, porque o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada faltará. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Shalom Adonai. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus, né, irmãos? Deus é tremendo, né? Deus é bom. Nós precisamos o quê? Ficar na dependência dele, né? Firme na presença dele. Porque sabemos que, como nosso pastor disse, Deus não dá a maior prova daquilo que eu não posso suportar. Ele sempre dá um escape, né? Ele sempre está conosco e sempre fala, como ele tem falado nessa tarde. Louvado, engrandecido seja o Senhor, né? Então nós vamos nessa tarde ainda orar, né? A minha cunhada tinha pedido oração, a Beth, por ela, né? Pelo esse exame que ela fez, deve já ter feito praticamente, que correu tudo bem, em nome de Jesus eu creio, e que vai continuar estando bem. E continuar orando um pelos outros e também orar pelo Lucas, né? Eu estava esquecendo, hoje eu me pediram oração e eu acabei não colocando aqui no caderno, oração pelo Luquinha. Em nome de Jesus, amém, queridos? Vamos orar então, você, por você, sua casa, família, nós aqui. Continue trabalhando, né, na presença de Deus aí, fazendo as coisas para Deus, porque Deus, ele se agrada. Às vezes fala assim, mas eu faço as coisas para Deus, mas parece que não vira. Vira sim. O Senhor está vendo, e aqueles que estão ouvindo aquilo que você fala, aquilo que você tem, às vezes, mandado de mensagem, tem sido feito, né, de maneira que tem tido efeito, né? É dessa maneira que Deus vai nos usando. Então, continue aí fazer a obra de Deus enquanto é dia, como nós estamos aqui fazendo, viu? Fale do amor de Deus para sua família. Às vezes não, parece que não está fazendo efeito hoje, mas está fazendo, porque é o Espírito Santo que age, que faz, né? É o Espírito Santo que trabalha nos corações. Às vezes a gente não entende, mas Deus está agindo. Amém? Confia na palavra do Senhor, porque Ele é o nosso pastor, né? Por isso temos que confiar. Amém? Vamos orar, né? Falar com que Deus continue a trabalhar em nosso favor, em nossas vidas, e orar, né, por esses pedidos que eu mencionei nesse dia aqui, todos, né, no caderno. E eu sei que você também precisa de oração, então a gente não tem esquecido de vocês, que sempre está conosco na live. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais essa grande oportunidade, Deus, que o Senhor tem nos concedido, de poder estar aqui na tua presença, junto com os nossos amados irmãos, amigos, família, que sempre está, Pai, participando, comentando, compartilhando essa live, ó Deus. Eu que te agradeço por essas vidas e quero colocar ainda a Beth diante de ti. Continua a dar saúde à tua filha, continua a livrar e guardar de todo o mal, assim como Lucas, Senhor, é na tua casa, com seus pais, ali na escola, aonde ele passar, Senhor, que o Senhor seja com essa criança. Ajuda nessa caminhada. Espírito Santo continua a falar aos corações de uma maneira grande e poderosa, a qual aquele que for ouvir, entender a Deus o mistério do Senhor sobre a sua vida. Continua a trabalhar em nossas vidas, em nosso favor. Nós te pedimos, ó Pai, e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, então, amado irmão, amada irmã, em nome de Jesus. E a paz do Senhor a todos. Amém? Glória a Deus.